Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a Palavra, esse espaço aqui no nosso canal, onde nós podemos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Nós estamos aprendendo sobre o Evangelho e como ele pode transformar o nosso dia a dia. Em nosso encontro anterior, falamos sobre reconciliação e como nós fomos reconciliados com Deus, o Pai, através do sacrifício de Jesus Cristo por nós. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Como tem que ser o nosso relacionamento com Deus hoje, uma vez que fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Como deve ser o nosso relacionamento com Deus? Ele deve ser baseado em uma troca, em sermos bons, praticarmos coisas boas e recebermos coisas boas de Deus, ou então praticarmos obras más, e sermos punidos por Deus. Como é o nosso relacionamento com Deus hoje e o porquê isso é importante? Primeiramente, toda vez que nós nos reconciliamos com alguém, toda vez que você busca novamente a amizade, busca novamente a companhia de uma pessoa com a qual você estava separado, esse momento de reconciliação sempre é um momento tenso, Você não sabe como se deve comportar, você não sabe o que dizer, o que falar, se essa pessoa vai ficar bravo com você de novo, não vai gostar das suas atitudes. Como diz o ditado popular, nesses relacionamentos que recomeçam de novo, nós pisamos em cascas de ovos, somos cuidadosos, não queremos ser muito apegados, não queremos demonstrar que estamos aprisionando a pessoa, procuramos deixar a pessoa viver tranquilamente, procuramos deixar a pessoa demonstrar os seus sentimentos. Nós também, muitas vezes nos sentimos acuados, oprimidos, e também recuamos em qualquer oportunidade em que nós encontramos ali uma certa opressão nesses tipos de relacionamento. E isso é comum na vida do ser humano, Muitas pessoas, elas se tornam amigas novamente, há uma reconciliação, porém a amizade nunca mais é a mesma, porque acaba a confiança. Então, como deve ser o nosso relacionamento com Deus? A partir do momento em que nós entendemos que agora somos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Para nós entendermos o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos primeiramente entender como nós fomos reconciliados, como a salvação veio até a nossa vida, como fomos alcançados por Cristo. Nós precisamos entender a obra que Deus fez nas nossas vidas primeiramente, para depois entendermos como devemos nos comportar diante de Deus. Por isso, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias comigo, por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Romanos, capítulo 10, versículo de número 13 a 15. Assim diz a palavra do nosso Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Amém. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui um processo, um processo de conversão, um
processo onde a salvação ela pode alcançar a vida do ser humano. Paulo ele cita aqui 4 verbos. Né? Primeiro, invocar, crer, ouvir e pregar. Paulo fala que esses 4 verbos são importantes. Né? E o porquê são importantes? Primeiramente, pregar. A mensagem ela precisa, né, ser proclamada. Nós precisamos pregar, compartilhar o Evangelho. Né? Nós precisamos anunciar a palavra de Deus. E pregar aqui, você pode incluir todas as possibilidades. Você pode pregar na igreja, você pode pregar no trabalho, você pode pregar na sua casa, você pode pregar na conversa com seus amigos, em qualquer lugar, porque pregar é anunciar, é dizer. Né? Nós, muitas vezes, limitamos a pregação, né, somente aos nossos cultos públicos, mas a nossa vida tem que ser uma constante pregação. Nós precisamos constantemente compartilhar, né, a palavra. Mas isso é importante, queridos. Nós precisamos entender o que é que deve ser pregado, o que é que deve ser compartilhado. E no versículo de número 17, aí no capítulo 10, o apóstolo Paulo ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, Cristo precisa ser anunciado. Cristo precisa ser compartilhado. A pregação do Evangelho, a nossa pregação, ela precisa ter esta base. Cristo precisa ser compartilhado. Quando Cristo é compartilhado, né, entramos no outro verbo ao qual Paulo fala aqui nesse texto, que é crer. Crer não na mensagem, né, compartilhada pelo pregador, compartilhada pela pessoa, mas crer no conteúdo da mensagem. Por isso é importante nós compartilharmos Cristo, porque se a pessoa ela crê na mensagem que foi compartilhada, ela corre o risco de acreditar em tantas outras coisas, menos em Cristo, se Cristo de fato não estiver naquela mensagem. Agora, quando compartilhamos Cristo, quando anunciamos a Cristo, né, a pessoa não irá crer no portador da mensagem, a pessoa não irá crer na mensagem, a pessoa irá crer no conteúdo da mensagem, no Cristo que foi pregado, no Cristo que foi revelado. Né? E isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Né? Certa vez, um homem ouviu Charles Spurgeon pregar na Inglaterra e ficou admirado. Ele ficou totalmente admirado pela pregação de Charles Spurgeon. E então ele convidou um amigo para ouvir a pregação. Esse amigo estava passando por problemas, estava sem esperança, totalmente desanimado, triste, né? E então ele disse assim: você precisa ouvir esse homem pregar. Eu tenho certeza que Deus irá falar com você. Então esse rapaz levou seu amigo para o culto, né? No tabernáculo metropolitano, que era a igreja de Spurgeon, para que ele ouvisse a pregação. Mas no momento da pregação aconteceu um contratempo e esse rapaz precisou deixar o seu amigo ali, que estava triste, que estava precisando de amparo, sozinho. E ele teve que sair por um momento. Infelizmente ele voltou um pouco antes do final da pregação. E ao término da pregação ele perguntou ao seu amigo: e aí, o que você achou? Seu amigo respondeu: fantástico, fantástico. Eu estou completamente admirado, estou completamente animado, porque esse homem
ele fala sobre salvação, sobre cura, sobre perdão, sobre restauração, sobre amor. Esse homem, ele traz tudo o que eu preciso. Então o seu amigo disse: tá vendo? Eu não disse para você que você precisava ouvir a pregação de Spurgeon? E seu amigo responde: Spurgeon? Eu não ouvi Spurgeon. Eu ouvi Jesus Cristo, a qual Spurgeon pregou. Por isso, queridos, a importância do conteúdo da nossa mensagem, porque ela tem que levar o ouvinte a crer, não a crer numa denominação, a crer no movimento, a crer no portador da mensagem, mas a crer em Jesus Cristo. O Evangelho, ele não é um salto no escuro. Ele não é algo que nós estamos arriscando. Pelo contrário, ele é concreto, ele é sólido. A nossa fé é direcionada a um conjunto de verdades que nós encontramos dentro do Evangelho. Por isso a importância de Cristo ser o centro da nossa pregação. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Se crermos nisso, cremos nas Escrituras, creremos em Cristo Jesus. Depois disso, depois que a palavra é pregada e o ouvinte crê, ele precisa partir agora para o terceiro verbo, a qual o apóstolo Paulo diz aqui: ouvir. Ouvir. Então vejam, a palavra ela é compartilhada, ela é pregada. O ouvinte ele crê, mas ele crê naquilo que ele está ouvindo. Não é apenas crer na mensagem, mas o objeto da mensagem, ele é a nossa fé, aquele sobre quem é a mensagem. Por isso é importante Cristo estar na mensagem, porque ao ouvir a mensagem, o seu coração irá receber esta palavra e você irá crer em Cristo Jesus. Esta é a importância que nós precisamos entender. O que nós, como cristãos, temos ouvido a respeito de Deus, de Jesus Cristo, a palavra de Deus. O que nós estamos deixando entrar em nosso coração tem produzido fé em Cristo ou tem nos tornado religiosos? E o último verbo, invocar. Vejam que maravilhoso. A palavra ela é compartilhada, pregada. Ela é crida, ela é ouvida. E a partir desse momento, a pessoa que recebeu a palavra, ela invoca o nome de Jesus. Invocar significa abraçar, significa confiar totalmente em Jesus. Os evangelhos usam palavras similares com invocar para dizer crer, como nós vemos lá em João 3,16, ou como nós vemos em Romanos capítulo 4, versículo 5, confiar. E aqui é muito interessante que, ao falar a respeito desta mensagem, os puritanos, que foram homens dedicados ao serviço a Deus, a se dedicar a Deus nos séculos 16 e 17 na Inglaterra, por isso eram conhecidos como puritanos. Esses homens, eles acreditavam nessa palavra invocar, eles diziam que significa fechar. Olha que interessante, estou fechado com Cristo, ou seja, o ciclo foi fechado, a minha salvação está completa em Cristo. Isso independente das minhas obras, independente dos meus méritos, independente do que eu posso oferecer para Jesus. Ele já me salvou, através da fé que Ele colocou em mim para crer na sua salvação. Olha que interessante, muito interessante. Eu estou com um hino aqui, o nosso Cantai Todos os Povos, o número de 158,
rocha eterna. E ele fala a respeito disso. Se você puder ler depois na sua casa, mas ele fala que ele nada tem a não ser o Senhor Jesus Cristo, a qual ele se apega nisso, se apega na cruz, não por suas obras, mas pelo sacrifício de Jesus. E há outro hino também muito antigo, que não está no nosso cantai, que se chama Firmeza. E esse hino ele diz assim: a minha esperança está firmada em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Nenhum mérito meu alego, mas totalmente dependo do nome de Jesus. Então, quando chegamos diante de Cristo, diante da cruz, não com aquilo que nós podemos oferecer, mas de mãos vazias, confiando e crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quando nós falamos de reconciliação, que o nosso relacionamento ele foi reconciliado com Deus, naquele dia, queridos, não vamos chegar diante de Deus e oferecer aquilo que temos. Olha, Senhor, eu fui um bom pai, um bom marido, eu fui um bom irmão em Cristo, eu ajudei a igreja, eu fiz isso, fiz aquilo, tive algumas falhas, mas as minhas obras, as minhas boas obras são maiores, então eu tenho isso a oferecer. Não é isso, não é isso. Naquele dia chegaremos de mãos vazias, apenas crendo e confiando em Cristo Jesus e na sua obra na cruz para nos salvar. Por isso, o nosso relacionamento com Deus deve estar baseado nisso, na nossa vida com Cristo, o quanto nós cremos em Cristo, o quanto nós cremos em seu sacrifício. Diante disso, queridos, eu preciso deixar aqui 3 perguntas para que nós possamos responder, não para os outros, mas para nós mesmos. 3 perguntas a respeito de como está a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. A primeira pergunta é: se eu tenho um relacionamento correto com Deus, baseado na sua justiça, será que eu tenho um relacionamento correto com Deus, baseado na justiça imputada de Jesus Cristo? Estou confiando somente em Jesus Cristo para a minha salvação, ou estou em algum grau dependendo da minha própria moralidade e dos meus deveres religiosos? Se enxergo que sou justificado pela fé em Cristo, aprecio a realidade disso na minha experiência diária, ou olho para o meu próprio desempenho, para a minha aceitação por Deus? Então, como tem sido o nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo? Possamos viver esse Evangelho que transforma e liberta o nosso ser todo dia, para vivermos uma vida para o nosso Senhor. Que Deus os abençoe. Desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Para o mundo você vale aquilo que você tem. É normal desconfiar da aproximação de alguém. A gente não quer ser ferido, mas às vezes tem que arriscar. Todo ser carente necessita se relacionar entre a alma e o espírito. Deixa agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar, buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele
nas mãos do Pai, primeiro você possa se lançar. Se você quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza a ferida com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Entre a alma e o espírito, deixa agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar, buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele te fez como um frasco pequeno a se quebrar, pra que nas mãos do Pai primeiro você possa se lançar. Se você quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza a ferida com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza a ferida com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar.